Nós vamos ler um texto, vamos trabalhar um pouco essa questão aqui, da razão, da fé, de Mateus capítulo 14, no versículo 22. Passa mais uma para mim, por favor, Maria Fernanda. Aqui está o texto que nós vamos trabalhar também um pouco nessa noite. O texto de Mateus capítulo 14, versículo 22 a 31. É muito importante que você acompanhe a leitura e entenda perfeitamente o que o Senhor está falando aqui nessa leitura, para que nós possamos fazer uma pregação interativa, onde você participe comigo, porque eu vou fazer algumas perguntas, até por uma questão de reflexão, até por uma questão de provar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então nós vamos ler esse texto, e é um texto extremamente interessante, porque conforme eu tenho falado, eu tenho dito aqui, que a pregação, ela é extremamente interessante, porque o que é pregado é a palavra de Deus, e quase sempre o que se prega é alguma coisa que a gente já conhece, que a gente possivelmente já viu outra pessoa pregando, ou até mesmo nós lemos a Bíblia, entendemos, compreendemos, fazemos a nossa leitura, né, dentro da nossa cosmovisão, nós fazemos a nossa leitura, né, mas às vezes nós pulamos, passamos por detalhes extremamente interessantes, e às vezes numa pregação a gente começa a entender uma coisa que a gente passou batido na leitura, passou batido na revelação, no entendimento, na compreensão. Então aqui eu tenho algo para falar, extremamente importante e necessário para a nossa vida, amém? Então eu vou ler o texto de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 31. Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo, irmãos. Você esteja recebendo aí a palavra do Senhor também, amém? Muito bem. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí, eu quero começar a mensagem fazendo uma pergunta para você. Você, né, eu vou perguntar porque eu nunca vi, de repente você já viu. Você já viu alguém andar sobre as águas? Você já viu alguém andar sobre as águas? Eu nunca vi ninguém andar sobre as águas, né? Eu nunca vi isso, ninguém andar sobre as águas. É comum? É comum? Não. Dentro da nossa lógica, da nossa razão, né? Da nossa visão, da nossa compreensão, é possível alguém andar sobre as águas? Não é. A própria ciência, ela demonstra que não há essa possibilidade de se andar sobre as águas, né? No caso de Pedro, foi um caso extremamente diferente, e foi uma situação onde ele estava experimentando algo sobrenatural, porque não é possível, a ciência vai dizer para você: não é lógico, não tem lógica, não tem como explicar, não tem como detalhar a possibilidade de um ser humano andar sobre as águas, não existe essa possibilidade, tá? Eu já ouvi falar que tem em alguns lugares, por exemplo, acho que até lá em Israel tem o mar Morto, que as pessoas não afundam. É isso mesmo, né?
não afundam por conta da densidade do sal, enfim, tá? Mas ainda assim eu ainda não soube de ninguém que andou sobre as águas lá. Eu sei que não afunda, mas eu não vi nenhuma reportagem, nenhuma matéria que falasse de alguém que andou sobre as águas lá, né? Então Pedro estava experimentando o sobrenatural. Mas segundo o relato bíblico, por que ele então, experimentando o sobrenatural, ele afunda? Nós lemos. Por que ele afunda? Ficou com medo. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo e ele afundou. Quando ele afunda, o que acontece? Ele aborta aquele milagre, aquele sobrenatural que ele estava vivendo. Ele aborta completamente, porque ele estava andando, porque ninguém anda sobre as águas, mas Pedro estava andando. Evidentemente que tem algo nesse texto bíblico que prova que existe algo concreto, algo fundamental para que Pedro pudesse andar sobre as águas. Não é simplesmente eu vou andar sobre as águas, não. Precisava de algo concreto, um fundamento, uma base. Precisava. E tem ali, Jesus fala, uma palavra só, venha, pronto. É só isso. Não precisava mais nada. Tanto que ele sai e começa a andar, porque houve uma palavra liberada pelo Mestre, pelo Senhor, venha. E ele começa a andar sobre as águas. Quando ele mistura a fé, porque ele precisou, mesmo que tivesse tido uma palavra liberada, exercitar a sua fé. E quando ele começa a exercitar a fé, de repente, ele mistura a fé com medo. Ele mistura a fé com medo. E o que acontece? Ele começa a afundar, quando na verdade o que deveria permanecer era a fé, porque fé e medo não são compatíveis. Fé e medo não são compatíveis. Existem sentimentos, atitudes, respostas que damos que não são compatíveis com a fé. No caso de Pedro, foi o medo. Ele se deixou assustar, ele teve medo. E da mesma forma que Pedro, nós podemos também abordar o sobrenatural na nossa vida. Não só necessariamente por causa do medo, mas por um conjunto de situações que nós vivemos, nós podemos abordar o sobrenatural. Quando eu estava escrevendo essa pregação, eu lembrei do Godoy, porque a gente conversa muito, e nos nossos diálogos, nas nossas conversas, eu falo para ele assim, eu não acredito nessa possibilidade de eu compartilhar algo com alguém, algo pessoal, algo meu, e eu não receber aquela promessa porque eu compartilhei com alguém. De repente, uma pessoa invejosa, ciumenta, né, uma pessoa que amaldiçoou, enfim, eu não creio nisso, mas eu creio, sabe o que? Eu creio na possibilidade de eu não receber por causa de mim, não necessariamente por causa da pessoa, mas por causa de mim, por conta do meu posicionamento diante de Deus, por conta da minha condição diante de Deus, por conta de atitudes, de atos, de sentimentos que são contrários ao propósito de Deus na minha vida, segundo o relato bíblico, segundo aquilo que nos foi instruído. Eu preciso crer, eu preciso crer em algo, eu preciso entender. Você vê aquele texto bíblico de Lázaro, lá em João no capítulo 11, é uma coisa que não tem lógica. Você lê o texto bíblico e você se depara com a seguinte situação: Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus chega. As pessoas estavam ali, a família, os parentes, os amigos, o povo estava ali.
né? Lázaro era conhecido em Betânia, a família de Lázaro era conhecida em Betânia, até porque eles eram amigos de Jesus. E Lázaro morre, e acontece toda aquela demora de Jesus chegar até Lázaro, enfim. E Marta e Maria, elas acreditam na ressurreição de Lázaro, mas não essa ressurreição que Jesus estava dizendo. Eles estavam calculando, elas estavam falando de uma outra ressurreição, e não necessariamente aquela que Jesus estava pronto para realizar ali naquele momento, em Betânia. Então elas não criam nessa possibilidade de ver Lázaro ressuscitar. Mas de fato, era algo ilógico, não há nenhuma lógica. O povo não estava acostumado com alguém ressuscitando, ainda mais depois de 4 dias, não tinha razão, não tinha lógica, não tinha condição, não havia nenhuma possibilidade, eles nunca tinham provados alguém ressuscitar. Mesmo eles conhecendo Jesus, vendo Jesus chegar, eles foram até Jesus, né? Eles se alegraram com a presença de Jesus. No entanto, eles não esperavam absolutamente que naquele momento Jesus ressuscitasse Lázaro. Mas o que Jesus disse? O que Jesus diz para a família, para Marta, enfim, o que Jesus diz? Se creres, verás a glória de Deus. Na verdade, tudo que nós precisamos é crer. A nossa fé precisa ser uma fé plena, sem mistura. Nós precisamos crer no sobrenatural e viver no sobrenatural. Aquilo que você falou aqui, Abal, aquilo que você falou aqui. Só que há algumas medidas, e à medida que você vive algo, Deus vai te levar para condição ainda maiores de experiência e de possibilidade de você experimentar coisas muito maiores ainda. Muito maiores. Evidentemente que a gente se alegra com uma mínima coisa que a gente está experimentando, mas o Senhor tem muito mais para fazer com que nós possamos gozar, com que nós possamos experimentar esse sobrenatural de Deus. Passa para mim, por favor. Isso. Olha o que diz os textos que eu separei aqui, que é Hebreus 10 e Isaías no capítulo 26. Olha o que diz esses textos, quando ele fala de fé. Ele diz assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e versículo 39, diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Está lembrado que na nossa oração, na sua oração, na minha oração, na nossa oração, uma coisa que a gente fala é: Senhor, eu quero te agradar, eu quero ser agradável a Ti, eu quero fazer tudo aquilo que te agrada. E o texto está falando aqui, viva por fé. Porque é basicamente isso. Se você não viver por fé, possivelmente você vai retroceder e você não vai me agradar. Basicamente é isso. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então a verdade é que nós precisamos crer sempre. Crer sempre. Crer sempre. Quando a gente fala da questão do medo, eu estou falando de um medo que é contrário à fé. Eu não estou falando de outros tipos de medo. Estou falando daqueles medos que transpõem a fé, que abafa a fé, que cobre a fé, né? que impossibilita de nós experimentarmos do sobrenatural. Esse tipo de medo que eu estou falando. Amém? Mas também o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4, diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Olha a outra questão aqui.
O questão sabe, aquela você gozar. A gente passa por tribulações na vida. A gente parece que está dentro de um barco e aquelas ondas estão batendo e a gente está indo para lá e para cá. A vida faz isso com a gente. As situações da vida, as circunstâncias da vida fazem isso com a gente. Nos levam para lá e para cá. A gente pensa em desistir, a gente deixa de querer fazer alguma coisa por conta da tribulação, da prova que nós estamos passando. Um conjunto de situações acontecem e nós perdemos a nossa tranquilidade e o nosso descanso. E o Senhor está falando aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Que Ele vai nos guardar em perfeita paz, cujo aquele que o propósito está firme no propósito, porque em Ti confia. É confiar, é crer. Se eu confiar e se eu crer, vai haver descanso, vai haver tranquilidade em meio às tribulações e às situações da vida. Mas isso vai ser uma situação onde você vai administrar de uma forma que isso não vai consumir a tua paz, que isso não vai consumir o teu descanso, que isso não vai tirar mais você da presença do Senhor. Então eu preciso crer, eu preciso confiar, para que eu viva em tranquilidade e descanso, sem as lutas com sentimentos. Irmãos, deixa eu compartilhar algo para vocês. A gente já viveu situações aqui tremendas, de dificuldades aqui na igreja, conforme Edson falou e tudo mais. Já vivemos situação que tiravam a nossa paz, que tiravam o nosso descanso, né? Que a gente até não dormia. Hoje em dia a gente está experimentando um tempo de tranquilidade, um tempo de paz, sem conflito, sem confusão na mente. Por quê? Porque nós passamos a entender isso. Nós passamos a entender, a viver e consequentemente a viver o sobrenatural de Deus. Eu, como pastor da igreja, nem tudo eu compartilho com a igreja, até porque existem situações que ainda vão acontecer, mas que eu já estou mais ou menos ciente dos fatos e desses possíveis acontecimentos. Então eu não compartilho com a igreja, mas eu vivo a situação, e estou vendo o quanto Deus está estendendo as suas mãos e pronto para abençoar a nossa igreja, abençoar o nosso ministério. E quando a Val comentava isso, a bênção que está sobre o ministério, ele está sobre cada um de nós. Se há uma promessa sobre o ministério, é a promessa da igreja. Nós partilhamos isso, nós compartilhamos isso, nós vivemos isso, porque é uma promessa de Deus. Mas como seres humanos, nós passamos por situações onde algumas vezes nós ficamos bambeando, nós ficamos, perdemos o foco, mesmo como homens e mulheres de Deus, algumas situações elas tentam nos tirar do foco, do objetivo, do projeto, do propósito de Deus na nossa vida. Isso acontece. Isso aconteceu. Está lembrado daquele texto bíblico lá de 1 Reis, no capítulo 18, que aparece aquele homem que era conhecido como profeta de fogo. Imagina, a gente brinca chamando aí, o fogo vai te pegar. Nós cantamos aqui hoje: deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa o fogo descer. Elias, esse profeta, era conhecido como profeta de fogo. Imagina quem era o Elias. A gente costuma chamar um ou outro de cadelinha de fogo, os pentecostais. Canelinha de fogo, porque o camarada gosta de dar um pulinho. Enfim, então imagina, Elias é conhecido como profeta de fogo, e a Bíblia fala que ele faz um desafio. Ele desafia os profetas de Baal, chama todos eles e faz um desafio, onde ele coloca à prova o seu chamado, o seu ministério, porque se Deus não responde à oração de Elias, ele está ferrado.
mas ele desafia. Sabe aquela fé, aquele momento que você está lá no clímax, lá no cume, lá no pico da unção, e você fala, e você faz que nem Davi fez. O Golias desafiando o exército, não sai um homem para lutar contra Golias, nenhum. Mas aquele que tinha unção, ele corre para a batalha, ele corre para a luta, ele corre para lutar contra o Golias. E ele corre, ele vai lutar contra Golias, e ele ainda fala assim, ó, ele ainda diz o seguinte: olha, Deus vai me entregar você nas minhas mãos, Deus vai entregar você nas minhas mãos. É muita unção, é muita presença de Deus. Agora, esse mesmo profeta Elias, que você vê no capítulo 18 desafiando o profeta de Baal, você vai ver no capítulo 19 fugindo de Jezabel. Fugindo de Jezabel. Quer dizer, ele experimentou o sobrenatural. 1 Reis no capítulo 18. E a tendência natural, a consequência da vida dele agora, é viver o sobrenatural. Mas no capítulo 19 você vai ver ele fugindo de Jezabel. Ele entrando debaixo de um zimbro, numa árvore da região, a árvore nativa. Ele entra debaixo desse zimbro e fica lá, triste, abatido, porque Jezabel, que havia matado os profetas, agora queria matar também o Elias. Ele teve medo, ele teve medo, ele teve muito medo. E na Bíblia existe uma frase, não temas, que essa frase, ela está escrita na Bíblia 365 vezes. 366 vezes. 366 vezes. Porque uma palavra dessa para cada dia do ano. Mas a gente não pode esquecer que tem ano bissexto, que não são mais 365, são 366 dias. Então Deus falando: não temas, não temas, não temas, não temas, todos os dias para a gente, todos os dias. Exatamente, sabe para quê? Para nós experimentarmos tudo isso aqui, o sobrenatural de Deus, para nós experimentarmos a paz que Ele nos dá perfeito. O contexto bíblico diz, na verdade o texto bíblico diz, a perfeita paz. Nós podemos viver e nós podemos experimentar essa perfeita paz. Passa para mim, por favor. Eu não vou ler esse texto aqui todo não, só vou ler a parte de cima. Olha só o que diz aqui: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você vai morrer. Mas você não se recuperará. Ele estava doente. E é uma profecia. E é Isaías levando a palavra de Deus para o rei Ezequias. O que Ezequias faz? Ele podia chorar, só ficar na cama chorando. Ele podia, porque a sentença, o juízo já foi dado. Já foi dado. E Isaías, quem era Isaías? Que profeta que era Isaías? E o que saía da boca de Isaías era a palavra de Deus que se cumpria, que não voltava vazia. Mas olha a atitude, olha a atitude de um rei que tinha errado, mas tinha o seu coração em Deus. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra? E aí vamos supor, lembra-te, Senhor. Então a palavra de Isaías veio, vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Depois tem outra situação aqui que acontece, que Deus acaba livrando Ezequias, o rei Ezequias, do rei da Síria, Senaqueribe, que era uma potência, enfim.
mas Deus realizou o sobrenatural por conta da confiança, por crer, pela fé que esse homem teve, em buscar a Deus, em crer na possibilidade de Deus reverter o juízo, de Deus reverter a sua palavra, e Deus fez na vida desse homem, inclusive acrescentando 15 anos mais, 15 anos a mais. Nós temos que viver por fé, irmão. Nós precisamos crer, nós precisamos viver por fé. Nós vamos experimentar coisas sobrenaturais se nós vivermos pela fé. E olha o que diz esse texto aqui de 2 Coríntios 5,7: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é o que nós vemos, é viver por fé. Nós não queremos absolutamente abordar o sobrenatural que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo o sobrenatural. Porque no ano atípico, conforme a Claudete falou, nós estamos vivendo o sobrenatural. Situações que vêm acontecendo, nós estamos vivendo o sobrenatural. Só Deus mesmo. A gente, em algumas situações, podemos até ficar enfraquecidos ou desanimados por alguma situação, né? Mas nós não podemos abordar o sobrenatural. Você está lembrado que Deus falou para Jonas: vai para Nínive. Vai para Tarso, ele foi para Nínive. Deus queria usar a vida daquele homem para levar uma palavra, é claro, de juízo, mas também uma palavra de bênção, de vitória, né, para o povo. E ele foge, ele sofre a consequência porque ele fugiu daquilo. Evidentemente que houve toda uma situação para que ele pudesse voltar para o foco e levar a palavra de Deus até o povo de Nínive. Tudo aconteceu, mas toda a consequência que ele viveu, que ele passou, foi a consequência de não crer, de não ter fé na possibilidade de Deus resgatar o povo de Nínive, né, da maldade, do pecado, do erro, porque ele conhecia a história do povo. E Deus mostrou para ele que Deus é que faz a obra, Deus é quem dá a ordem, nele nós podemos confiar, e ele então estabelece a vontade dele na vida do povo, e foi assim que ele fez com Nínive. Amém? Nós estamos finalizando o ano de 2020, vamos começar um novo ano, 2021, e nós precisamos entrar nesse novo ano, crendo que Deus está fazendo, e Ele não vai cessar de fazer, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar movendo, Ele vai continuar agindo, Ele vai continuar nos guardando, Ele vai continuar nos abençoando. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra, e segundo a palavra do Senhor, operando Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir? Nós que abordamos o sobrenatural, nós que abortamos o milagre, porque nós deixamos de crer. Mas quando nós estamos focados no Senhor, Deus vai abrindo o mar, e nós vamos passando pelo meio do mar, até chegar ao objetivo, ao propósito de Deus na nossa vida. Tudo está na mão do Senhor, a nossa casa, a nossa família. Nós somos gratos, nós estamos aqui. Eu sou grato a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que está nos assistindo, eu sou grato a Deus pela sua vida, porque Deus tem ouvido a nossa oração, e também tem ouvido a sua oração, a oração que você faz pelos membros da igreja, a oração que você faz sobre o pastor da igreja. Deus tem sustentado, irmãos, Deus tem mantido, Deus tem sido fiel, e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu quero
finalizar esse momento, essa pregação, cantando louvor e fazendo uma oração com todos vocês de agradecimento ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Fique de pé, vamos cantar uma música. Depois nós vamos orar. Gratos a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós cantamos esses louvores declarando o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. É Tu que sustenta todas as coisas, e nós temos sido sustentados por Ti. A nossa vida, ela já não é mais nossa, ela não pertence mais a nós, ela é Tua. A nossa vontade já não é mais nossa, é a Tua vontade. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, viver a Tua vontade, ser conduzidos e ser dirigidos pelo Senhor, dentro de um propósito estabelecido pelo Senhor para a Tua igreja. Momentos de experiências, momentos de revelação, momentos de contemplação, momentos de entrega, de confiança, momentos de experiência. Viver uma vida caminhando com o Senhor, conduzidos pelo Senhor, atraídos pelo Senhor. A nossa mente, o nosso coração sensível a voz do Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração maleável, onde o Senhor pode estender as mãos e mexer e fazer conforme a Tua vontade e a Tua direção, porque nós queremos mudar, ó Deus, nós queremos ser igual ao Senhor, queremos pensar, queremos ver, queremos ouvir a Sua voz. Queremos ser instruídos, dirigidos, levados pelo Teu conhecimento. Tu és o Senhor,
Tu és o nosso Senhor. Ah, Senhor, faça com que nós possamos Te amar mais, que o amor cresça em nós de forma que nós desejemos ardentemente sempre estar na Tua presença, porque só na Tua presença há vida. Não há nenhum prazer em estar em outro lugar senão na Tua presença. Tudo que nós queremos é viver para Ti, é ser agradável a Ti, é viver a missão que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, até que chegue o tempo onde nós estaremos definitivamente contigo. Mas nós queremos cumprir com o nosso objetivo dado pelo Senhor, com a missão estabelecida pelo Senhor. Nós queremos viver isso intensamente. Queremos ser agradáveis a Ti. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, e nos faz viver um sobrenatural ainda maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos vivendo o sobrenatural, ó Deus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, e o Senhor tem escrito na tábua do nosso coração a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Deus. Somos gratos a Ti por esse ano que está findando. Toda a situação que nós vivemos, nós glorificamos ao Teu nome, Senhor. Glorificamos sempre ao Teu nome, porque em tudo nós aprendemos. Nas situações que nós passamos, situações ruins e situações boas, mas nós glorificamos o Teu nome porque nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais sensíveis à voz e à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. E quantas as vezes esse ano de 2020 nós agimos com ingratidão, nós agimos, ficamos distante do Senhor, não querendo nos reunir, permitindo que o desânimo tomasse conta do nosso coração, que a tristeza e o medo nos levasse para longe do Senhor. Mas hoje nós tomamos uma posição diante do Senhor, estamos de pé diante do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos firmar um compromisso de continuar na Tua presença, de ser agradável ao Senhor e de fazer tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para que façamos, segundo a Tua direção e a Tua vontade. Toma cada membro, cada pessoa, cada amigo, cada companheiro, cada familiar nosso nas Tuas mãos. E assim como um dia nós fomos alcançados pelo Senhor, alcança a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os nossos amigos, que todos possam ser alcançados também. Nós profetizamos isso nessa noite, e nós profetizamos isso no nome, que é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Guarda-nos em tudo, ó Pai, que o amor do Senhor cresça em nós, de forma que nós possamos compartilhar esse amor com os irmãos, na unidade, na presença do Senhor. Está nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida. Feliz ano novo. Um ano na presença do Senhor para todos. Aleluia. Amém.